Olá a todos que nos assistem nesse RISC-Com Brasil 2015. Parabéns ao Daniel Veg e equipe pela organização primorosa e ótima participação de todos. Me apresento rapidamente, antes de começar. Meu nome é Uwe Jansen e sou consultor de Segurança, Saúde e Proteção Ambiental. Atuo em projetos de implementação e melhoria de sistemas de gestão, incluindo aí aspectos como gestão de riscos, diagnósticos, auditorias e coaching, só para dar um exemplo. Trabalhei meu início de carreira em uma planta, uma multinacional francesa em Paulínia, a Rhodia, atualmente grupo Solvay, como engenheiro de processos, e também trabalhei muito em engenharia de projetos na expansão de várias plantas e processos. Entre os problemas que surgiram, os maiores foram fazer projetos que fossem seguros, levando em conta que a planta tinha muitos produtos perigosos, reações químicas que poderiam levar a incêndios, explosões e grandes acidentes. Aí minha curiosidade e necessidade de me aprofundar no estudo de segurança de processos, que eu já vou explicar melhor o que é, me levaram a realizar um desejo de trabalhar em consultoria de segurança a partir de 2001, em uma parceria de longa data com a empresa Dupont. E aqui estamos telhando então uma história de vários trabalhos e projetos realizados em empresas, clientes como a Petrobras, Unilever, petroquímicas, passando por trabalhos corporativos na área de mineração, como a Vale, papel e celulose, embalagens, como a MWV, e auditoria de sistema de gestão de segurança operacional, agora com a ANP, em embarques e verificação do sistema de gestão em plataformas marítimas. Mais recentemente, nos últimos 3 anos, horizontes também se abriram para trabalhos internacionais na Áustria, Colômbia e Argentina. Ok, então vamos lá. Na palestra de hoje, a segurança de processos em momentos de crise, quero passar para vocês o valor da prevenção e minha experiência na área de gestão de segurança de processos, agora em formato online, e convido a todos, por favor, que aproveitem bastante para comentar ou fazer perguntas nos campos abaixo ou ao lado. Alguns textos de figuras estão em inglês, mas não se preocupem que vou explicar tudo em bom português e acredito que não haverá problemas. Por falar em segurança de processos, eu preciso falar um pouco antes do que significa, afinal, crise. É uma palavra que está em moda. Hoje o Brasil passa por esse problema. E vocês já escutaram a famosa frase de que a palavra crise, escrita em chinês, é composta de 2 palavras, ou melhor, 2 sílabas, sendo que uma representa perigo e a segunda oportunidade. Wei Ji. Pois bem, apesar do forte significado por trás disso, JFK, John F. Kennedy, não estava completamente certo nessa tradução. E vamos melhorar essa tradução de crise do mandarim para explorar um pouco o conceito de crise e risco. Embora seja verdade que Wei Ji efetivamente signifique crise e que a sílaba Wei remete ao significado de perigo, a sílaba Ji não significa oportunidade. O Ji de Wei Ji de fato significa algo como um momento incipiente, ponto crucial, quando algo começa ou ocorrem alterações importantes. Assim, um Wei Ji é de fato uma crise genuína, um momento perigoso, um momento em que as coisas começam a dar errado. A Wei Ji indica uma situação perigosa quando se deve ser especialmente cauteloso. O que podemos tirar dessa origem das palavras é que uma situação de crise econômica, como estamos vivendo no Brasil, com uma ruptura periódica do equilíbrio entre produção e consumo, ao mesmo momento de grande mudança e desordem profundas, seja no país ou seja no ambiente de uma empresa, isso é um sinal de alerta de potenciais acidentes de trabalho sérios, em especial o tema dessa nossa palestra, desastres industriais maiores, independente do ramo de atuação dessa empresa. Incêndios, explosões, vazamentos de resíduos tóxicos e ocorrências afins são desastres industriais que infelizmente têm se tornado cada vez mais comuns em função da grande expansão dos parques industriais em todo o mundo, e alguns marcaram a história pelo alto número de pessoas mortas, feridas ou indiretamente prejudicadas. Só para ilustrar, vamos olhar um pouco no retrovisor da nossa história e dar uma olhada em um dos acidentes industriais mais mortais da história, a liberação de gás metil-isocianato da planta de pesticidas da Union Carbide em Bhopal, na Índia.
Manutenção deficiente em um sistema. É mais que um simples engano, é um comportamento. Como vocês acham que essa deficiência de manutenção se manifesta? Pela redução dos controles? Supervisão inconsistente, má qualificação do pessoal. E o resultado é a degradação geral do sistema, gerando acidentes. Não faltam exemplos. Esquecemos de trocar o óleo do carro e o motor funde. deixamos fios desencapados e Provocamos um curto-circuito. Bom, vamos ver como esse longo abandono da manutenção acabou criando as condições necessárias para um sério acidente na planta petroquímica de Bhopal, na Índia. Imagens, por favor. No centro da Índia, no estado de Madhya Pradesh, está a cidade de Bhopal, com 800 mil habitantes. E perto da estação de trem, o complexo petroquímico de uma filial do grupo norte-americano Union Carbide. Aqui são fabricados pesticidas e principalmente o carbaril, com matérias-primas muito tóxicas, como o isocianato de metila. A planta, que emprega quase 1000 operários, é próspera. Até que em 1981, um concorrente lança um pesticida parecido com o carbaril, mas bem mais barato. Esse novo produto tira rapidamente o mercado da usina de Bhopal, que é obrigada a diminuir a produção. Logo, a usina começa a perder dinheiro de modo crônico, 4 milhões de dólares por ano. A direção norte-americana da Union Carbide envia seus especialistas para lá. Depois de examinarem a situação, eles propõem fechar a usina. Mas as autoridades locais protestam veementemente. Isso aumentaria muito o desemprego, uma coisa já muito séria na região. Finalmente, decidem continuar a tocar a usina, mas pondo em ação um programa de economia draconiano em todas as áreas. A supervisão foi reduzida. Baixam o nível de qualificação do pessoal. Limitam a manutenção. E quem sabe talvez tenha sido resultado desta política, mas poucos meses depois um vazamento de gás provocou diversas mortes no interior da planta. Pouco depois, o Serviço de Segurança de outra filial da Union Carbide, situada na Virgínia, avisa os colegas de Bhopal que existe no atual sistema de estocagem do isocianato uma falha que não tinha sido detectada e que pode ser muito perigosa. Esses dois sinais de advertência deveriam ter chamado a atenção da administração. Mas não foi assim, e nada foi feito para reforçar a segurança. Ao contrário, a degradação das instalações se acelerou. Por exemplo, pelas instruções para manter o isocianato em estado líquido, a temperatura nos reservatórios deveria ser de 0 grau. Mas o sistema de resfriamento está desativado. A temperatura do isocianato é de 15 graus. A estocagem deveria ser mantida em atmosfera inertizada com nitrogênio a pressão de 2,4 bars. Mas a pressão é de 0,14. Dos 3 reservatórios, um deveria estar vazio para o líquido transvasar em caso de problema. Mas os 3 estão mais ou menos cheios. Sabemos que esse é o tipo de situação que propicia acidentes. Basta uma ocasião. Ela surge na noite do domingo 2 de dezembro de 1984. Nessa noite, por volta das 9 horas, operários pouco qualificados e mal supervisionados estão limpando as tubulações de alimentação do isocianato. Mas fecharam mal as tampas de proteção. A água entra na canalização e se mistura ao isocianato. Consequência imediata, inicia-se uma reação exotérmica e um gás extremamente tóxico é produzido. Dinesh, a pressão do reservatório A foi de 0,14 para 0,69 bar. Por que está subindo assim? Não é normal. São mais de 11 horas. Vou ligar para o chefe. Vai lá rápido ver o que aconteceu nos reservatórios. Boa noite, o chefe está? Ele não está? Ah, é muito importante. Alô? A senhora sabe do chefe? Ah, ele está aí, eu preciso falar com ele, é muito sério. A pressão continua a subir no reservatório A. Já passou de 2 bars, vai explodir. Tá bem, estou indo.
Viu alguma coisa nos reservatórios? Tem um vazamento de isocianato. E a pressão continua subindo. Com quanto é acionada a segurança? Acho que com 2,76. Nós estamos quase nisso. Realmente, com 2,76 bars, a válvula de segurança se abre automaticamente e uma torrente fenomenal de gás, 327 kg por minuto, inunda a torre de neutralização. Até aqui, os sistemas de segurança funcionaram bem. Agora seria preciso neutralizar esse gás mortífero injetando soda cáustica. Pronto. Agora funcionou. O gás passou para a torre. Anda, acione a injeção de soda. Aperte, vai! Aperte! Estou apertando, mas não acontece nada. A pressão continua subindo. Estamos com 6 bars. Vou ver o manual de operação. Sei que tem uma segunda salvaguarda. A pressão está em 10 bars. A temperatura é de 150 graus. Que coisa. O comando de injeção de soda não está funcionando. Então vamos mandar o gás para queimar. Abra a válvula. Puxa vida. Está aberta. Realmente, o sistema de segurança prevê que gases neutralizados podem ser enviados à tocha para queimar. Hoje a situação é um pouco diferente, porque não são gases neutralizados que chegam na tocha, mas gases mortalmente ativos. E seria preciso acender a tocha. Acenda, estou mandando. Já acendi, olha, não funciona. A ignição está em pane. A pressão está em 13,79 bars. A temperatura é de 200 graus. Vou procurar uma equipe de manutenção. O que é que a gente vai fazer? Paciência, abra a válvula de descarga. Tem certeza? Fazer o quê? Quer explodir tudo? Abra, já disse. As válvulas são destinadas para descarga de gás neutralizado. Aqui elas lançam ao ar livre torrentes de gás altamente tóxico. Em alguns minutos, o gás mortal se espalha sobre a estação e os bairros pobres de Bhopal. Por permitirem que as instalações técnicas se deteriorassem, os dirigentes desta usina arriscaram-se a provocar um acidente que deixou mais de 200 mil pessoas intoxicadas e 2.300 mortas. Na foto vocês podem ver essa planta, né? Ela se localizava na cidade de Bhopal. E em 3 de dezembro de 1984 houve uma liberação de grande quantidade de gás tóxico, o metil-isocianato, atingindo aí cerca de 500 mil pessoas expostas à nuvem de gás. Milhares de pessoas morreram e, embora o número exato ainda seja desconhecido, um número normalmente aceito é 2.000, mas pode ser tão elevado como 8.000, segundo o levantamento da Anistia Internacional em 2004. Qual foi o impacto humano? Dezenas de milhares de pessoas gravemente feridas também, muitas ficaram cegas e nos anos seguintes mais de 120 mil ainda sofrem com os efeitos do desastre, incluindo dificuldades respiratórias, câncer, defeitos de nascimento. Segundo um estudo de Howard Durham, um gerente de sistemas de engenharia, em seu artigo Bhopal, Análise da causa raiz do acidente industrial mais mortal da história, o desastre pode ser descrito como uma tempestade perfeita. Acho que vocês já ouviram falar isso da nossa economia, né? Que a nossa crise econômica é uma tempestade perfeita. E nesse caso, ele mostrou que em todos ou na maioria dos acidentes graves, podemos observar um padrão muito similar de várias coisas acontecendo errado e ao mesmo tempo. Vamos lá, algumas causas raiz. Antes de continuar, só abrindo um parêntese, Trevor Kletz, que foi um renomado especialista em segurança de processos britânico, inclusive um grande promotor dos estudos de risco HAZOP, argumentava de forma bem interessante que não existia tal coisa como uma causa raiz definitiva, mas apenas um ponto em que nós paramos de fazer perguntas e aí tomamos as ações de prevenção necessárias. Vamos lá então. A lista de coisas erradas que o estudo apontou em Bhopal foi impressionante. A planta estava perdendo dinheiro, o que resultou em uma equipe e cortes no orçamento de manutenção. A planta estava para fechar permanentemente, o que sem dúvida afetava significativamente o moral da operação e contribuiu para a falta de manutenção e no bypass de sistemas de segurança, o que a gente chama comumente de jampear ou burlar sistemas de segurança.
violações em aderir a procedimentos operacionais de maneira geral, a falta da disciplina operacional. A situação social na planta fez com que a cultura de segurança também fosse desprezada e criou extrema tensão entre a gerência e os trabalhadores, a tal ponto que um trabalhador descontente estava disposto a intencionalmente estragar um lote de produção de MIC, o metil isocianato, entrando no que a gente chama de sabotagem industrial. O completo fracasso ou falta de um programa ou plano de respostas à emergência também contribuiu, e um dos aspectos interessantes levantados no estudo foram as condições meteorológicas adversas, que contribuíram para o dano feito, já que as condições estáveis, com baixa velocidade do vento, mantiveram a nuvem de gás intacta por um prolongado período de tempo, fazendo ela se mover lentamente sobre uma grande parte da cidade, aumentando com isso a mortalidade de uma maneira geral na cidade. O legado de Bhopal, a partir da identificação das causas e raízes do estudo, inclui muitas coisas que nós hoje tomamos por certo, como análise de riscos e operabilidade, a gestão de mudança, autorizações de trabalho, como as PTs, os SOPs, que seria do inglês procedimentos operacionais padrão, modelagem de dispersão e planos de emergência para controle desse tipo de crise. Só retomando então, uma crise é muitas vezes a causa, como vimos em Bhopal, e também o depois, ou seja, o que surge como consequência do desastre e nesse caso representa um período de desordem acompanhado de uma busca penosa de solução ou então de remediação, no caso de grandes catástrofes. O aprendizado com as crises ainda é um ponto muito importante de melhoria nos projetos de engenharia, de processos e indústrias seguras, até hoje. E mais para frente agora vamos ver o que pode ser feito sem tanta dor e mesmo em momentos econômicos difíceis, olhando mais o aspecto de prevenção do que remediação. Antes de nos aprofundarmos nas formas de solução que existem hoje em dia, deixa eu mostrar a diferença de aspectos quando falamos de segurança ocupacional ou do trabalho e a segurança de processo. Na segurança ocupacional, estamos falando de acidentes pessoais, por exemplo, os causados por tropeços, escorregões e quedas. Esses acidentes levam a lesões como fraturas, cortes, traumatismos e até a fatalidade, mas normalmente se enquadram em eventos de baixa ou média consequência ou severidade, quando não olhamos só a lesão, mas a quantidade de pessoas envolvidas, ou seja, quando se trata da abrangência do evento. Estamos tratando aqui de uma ou outra pessoa envolvida no evento ou acidente. Normalmente as consequências não extrapolam os limites externos da planta ou fábrica em termos de danos. Podemos observar esses possíveis acidentes nesse gráfico, ou tomar a liberdade de chamar de riscos, como os pontos azuis representando riscos com certa consequência, numa posição aí mais baixa no eixo das ordenadas, e também com uma certa frequência de ocorrência no eixo das abscissas. Como estávamos falando de acidentes pessoais, eles ocorrem em maior frequência ou quantidade de vezes, envolvendo sempre indivíduos ou pequenos grupos de maneira mais pontual e distribuída ao longo do tempo. Quando somamos os prováveis eventos ao longo de um ano, por exemplo, 2014, poderemos encontrar um número significativo de riscos, porém de baixa consequência, que seria aí o conjunto desses pontos azuis. Nesses casos, normalmente se aplica todo o ferramental da segurança industrial que visa controlar os acidentes do trabalho através de treinamentos obrigatórios legais, EPIs, análise de riscos da tarefa, diálogos diários de segurança, programas de segurança comportamental, dentre vários outros. Aqui já estamos falando da implementação de um sistema de gestão de saúde ocupacional e segurança do trabalho, que normalmente vem da forte aplicação das normas regulamentadoras, NRs, do Ministério do Trabalho e Emprego, no caso do Brasil. Já no caso da segurança de processos, estamos falando de efeitos que podem ser catastróficos, desdobramentos em múltiplas mortes, danos à propriedade e ao meio ambiente externo à empresa, estamos falando aí em volta, nos entornos da fábrica ou da planta, envolvendo muitas vezes a comunidade, quase sempre envolvendo a comunidade, como vimos no acidente de Bhopal. Ou aqui, tomando como exemplo o Brasil, o acidente da Ultracargo em Santos. Nesse caso, as consequências são bem mais significativas,
né? Aí o risco com uma posição mais alta na ordenada, pela figura que eu estou mostrando, e aí envolvem grandes vazamentos, incêndios e explosões. Porém, a frequência ou a probabilidade de ocorrência são menores, então eles ficam numa posição mais baixa em relação ao eixo das abscissas. Tudo bem até agora? Combinando os dois gráficos, temos o seguinte retrato dos riscos encontrados envolvendo a segurança ocupacional e de processos. Então vocês podem observar, né, se a gente considerar aí que o risco é o produto, a multiplicação da consequência ou severidade com a frequência ou probabilidade, chegamos a uma interessante curva de isorrisco, que é essa que está em vermelho ou em vermelho, que demonstra a importância do forte investimento em redução de risco, tanto ocupacional como de processos, através da redução de severidade e probabilidade. As duas ou a que for mais interessante em termos de investimento econômico. De fato, olhando também aí um detalhe que é a área vermelha da figura, existe uma intersecção importante nas áreas de segurança que demonstra claramente o impacto que uma tem sobre a outra. Na prática, então, não é possível fazer essa dissociação entre segurança de processo e segurança pessoal. Não é tão fácil, né, como didaticamente feito aqui, mas vamos ver à frente como isso se desenvolve nos estudos dos sistemas de gestão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um simples desvio ou falha em um procedimento de segurança na permissão de trabalho a quente, né, um trabalho de solda, por exemplo, pode ter um risco de segurança ocupacional para o executante, como queimadura, intoxicação com os fumos, lesão nos olhos, mas pode também levar a um incêndio, um acidente catastrófico em toda uma plataforma de petróleo. E aí entra como risco de segurança de processos, pela falta de segmento de uma permissão de trabalho a quente. Para ilustrar isso na história, vamos ver o acidente na Piper Alpha. Essa plataforma, né, que existia no Mar do Norte sofreu um grave acidente em 6 de julho de 1988, durante uma manutenção, e essa explosão, né, que gerou a destruição da plataforma foi causada por uma fuga de condensado de gás natural em uma linha não bloqueada adequadamente. As causas mais raiz subjacentes foram a deficiência nas práticas seguras de operação e manutenção, dentre outros fatores sistêmicos, ou seja, em causas muito mais ligadas a procedimentos e operação. O impacto humano foi de 167 fatalidades e o impacto financeiro levantado de 3,4 bilhões de dólares. Outro caso aqui nosso, mais nacional, foi a plataforma P-36 na Bacia de Campos, que em 15 de março de 2001, né, também sofreu 2 explosões em colunas de sustentação da plataforma, que fizeram com que ela tombasse aí mais ou menos 16 graus. O problema não conseguiu ser corrigido e em poucas horas a plataforma já estava inteiramente submersa e foi perdida. Entre as causas subjacentes, né, levantadas aí na época pela ANP, a não conformidade quanto a procedimentos operacionais de manutenção e de projetos. O impacto humano, né, de pessoas foram 11 fatalidades, principalmente o pessoal da Brigada de Combate a Incêndio, que foi envolvida na explosão e nos incêndios. E o impacto financeiro de 500 milhões de dólares, isso somente para falar do valor segurado da plataforma, fora os impactos de perda de produção, perda de ativos e tudo mais. Importante lembrar então que um bom resultado do desempenho em segurança pessoal, ou seja, segurança industrial, não significa necessariamente um bom desempenho em segurança de processos. Segurança de processos requer compreensão de riscos associados tanto à atividade como as etapas de processo da planta, levando em conta uma grande responsabilidade no uso de produtos químicos perigosos. Como então a indústria respondeu, ou como a sociedade e aí os políticos responderam aos grandes acidentes, né, que eu comentei agora? Mencionei apenas alguns, mas o que foi chave foi a aplicação de controles gerenciais de ativos, que envolvem aí, no caso, operações com materiais perigosos, para que os riscos sejam identificados, entendidos e controlados, seria a nossa gestão de riscos, permitindo aí que lesões, perdas e impactos ambientais possam ser reduzidos ou eliminados. Nos Estados Unidos, então,
O gerenciamento de segurança de processo, ou o PSM, que é o Process Safety Management, foi promulgado em 1991 como uma regulamentação pela OSHA americana, lei. Nos Estados Unidos, o PSM é lei, como se fosse no Brasil o equivalente a uma norma regulamentadora de peso legal para efeito de fiscalização e também definição de responsabilidades em caso de acidentes. Tudo isso a partir dos desastres passados, claro, recentes, e também esse PSM sofre melhorias e pontos, né, de ajustes já desde longa data. O que ele engloba, o PSM? Além da identificação, né, e avaliação dos riscos industriais, né, ao longo do seu ciclo de vida, né, da planta, da fábrica, ele visa garantir que os riscos aos empregados, público externo, meio ambiente e instalações sejam controlados dentro dos limites da empresa. A gente está diminuindo aqui o quê? A severidade ou as consequências, né? Claro, a ideia é eliminar, mas a ideia do PSM é restringir isso aos problemas, à abrangência interna da planta, até a possível ou eliminação ou controle. Em especial, a gente está falando aqui de perda ou emissão de produtos químicos tóxicos perigosos, sejam tóxicos reativos, inflamáveis ou explosivos. Aqui entram também radioativos, como a gente pode lembrar bem do acidente de Chernobyl, que na verdade teve um impacto extremamente importante na Europa, inclusive. Então, produtos, né, também radioativos são nesses sistemas de prevenção através da gestão PSM. Bom, para ilustrar um pouco como o PSM funciona, vou utilizar um pouco aqui a imagem que a DuPont utiliza em seu trabalho de consultoria em empresas, clientes, né, para a implementação do PSM, e com a qual eu tenho um trabalho de implementação, uma parceria de implementação em várias empresas e contratos, né, aqui no Brasil e fora, né. Essa metodologia pode ser encontrada no site da DuPont, que está aí na referência, é um material que vocês podem consultar à vontade. Está em português, não se preocupem, né? E, bom, o objetivo da palestra, apesar de não ser entrar no detalhe, não é um curso de PSM, né, vou tentar aqui mostrar um pouco como esse sistema se apresenta na prática, né, quando você traduz a lei da OSHA em um sistema um pouco mais didático para compreensão. Então a gente pode ver aqui pela figura que eu estou mostrando que esse sistema, o PSM, né, ele basicamente integra 3 áreas de interesse. Pessoal, que vocês estão vendo aí em destaque, desculpem que está em inglês, eu estou respeitando aqui a origem da foto, né, os créditos, a instalação e a tecnologia. Então, a partir desse sistema, né, quando vocês observarem essa roda, vocês podem verificar que essas 3 áreas estão integradas, ou seja, você trabalha basicamente em todo um sistema de elementos de gestão, começando, né, aqui como exemplo na tecnologia, através das análises de risco de processo, procedimentos, né, e práticas operacionais seguras, gerenciamento de mudanças de tecnologia, claro, tudo suportado por informações, né, a gente obrigatoriamente tem que conhecer muito bem toda a nossa planta. Indo aqui na parte de baixo, nas instalações, pelas revisões de pré-partida, né, mudanças sutis de instalação, integridade mecânica, seja inspeções de manutenção da sua instalação, garantindo que o produto realmente fique dentro dos tubos, e qualidade assegurada, que é a cola para fazer a garantia de todos esses processos. E aqui, eu deixei aqui para o final, a parte de pessoas, ou seja, como garantir, né, que realmente as pessoas estejam devidamente capacitadas e treinadas para operar, sejam próprios, sejam contratados, que todos os incidentes e todas as ocorrências sejam investigadas de tal forma a ter a causa raiz e as ações de bloqueio ou de prevenção identificadas com suas recomendações de implementação,
que a mudança de pessoas, né, seja conduzida da forma mais correta, levando em conta os riscos da operação e da atividade dessa planta. E onde a gente falou muito, né, em Bhopal, é a existência de um plano de emergência ou de resposta a emergências adequado e atualizado em função dos cenários. E isso tudo, claro, auditado no processo como um todo. Não falei aqui, mas a chave para isso tudo rodar, isso é um trabalho muito interessante desenvolvido pela DuPont, é na liderança, ou seja, o compromisso, né, da liderança na gestão de todo esse sistema de uma forma bem direta. Não que a liderança tenha que ser especialista em gestão de riscos, mas ela é responsável e ela é principal motor que faz com que essa roda funcione, né, e trabalhe no sentido da prevenção de acidentes pequenos, médios ou grandes. Vocês estão vendo aqui, a gente está falando de segurança de processos, mas vários aspectos aqui justamente se aplicam à segurança industrial, né? Como a gente está vendo aqui, a parte de contratadas, treinamento, investigações e outros integrados aqui num aspecto que eu não vou poder entrar em detalhes, né? Mas que formam todo um arcabouço, toda uma estrutura, né, de prevenção, inclusive de acidentes e lesões, que esse é o grande objetivo do sistema, trabalhar do maior para o menor e evitando desde grandes catástrofes até acidentes com lesão, sem lesão, quase acidentes ou desvios. O sistema como um todo, né, trabalha integrado. Nos Estados Unidos ele é auditável, inclusive, né, e ele é um aspecto legal de fiscalização da OSHA. E no Brasil ainda não. No Brasil ainda não é lei, mas existe um sistema similar sendo desenhados e que talvez em breve tenhamos como uma nova NR, já pensando justamente numa visão mais geral, mais estruturada de gestão na prevenção e menos reativa ou pontual, como muitas vezes nossas NRs atuam, né? E basicamente se apoiam em aspectos muito legais específicos e o sistema de gestão ele tenta controlar toda a gestão a partir de um trabalho de base. Então, vocês podem ver que muitas dessas práticas, né, que a gente comentou aqui não exigem aí um investimento importante em equipamentos ou sistemas, mas apenas em organização e métodos. O custo está muito mais ligado a pessoas e tempo do que basicamente em equipamentos e estruturas físicas, que não significa que não tem investimento, mas são valores bem menores e são muito mais interessantes em termos de aplicação do que você tentar criar fábricas 100% seguras através de investimentos, aquelas fábricas à prova de idiotas, como os americanos gostam de falar, foolproof. São um investimento altíssimo e não é uma garantia 100% de que você não vai ter problemas ou acidentes. Um carro, por mais seguro que ele seja, nos seus aspectos de equipamento de segurança, ABS, airbag e toda a manutenção em dia, não escapa, né, de um motorista que não tem habilidade para condução, que aí pode causar um acidente para si mesmo, para os outros, né? Então, a ideia do PSM é trabalhar como um todo, não só o carro, mas o motorista e tudo que envolve a sua capacitação e habilidade para conduzir. Ok? Então, num breve resumo aqui da minha palestra, né? Espero que vocês tenham gostado. Um bom sistema de gerenciamento de segurança de processos, né? Voltando agora mais para processos químicos ou processos industriais, depende então de uma fortíssima integração de elementos. E com isso a gente pode efetivamente fazer a prevenção de acidentes, evitar que eles aconteçam e almejar a nossa famosa meta zero acidentes. Mas então fica a pergunta, né? Por que então continuam acontecendo aí tantos acidentes, né? Como aqui recentemente no Brasil, aí na área de armazenamento de inflamáveis, ultracargo, por exemplo, em Santos, em abril desse ano, ou a série de explosões no porto de Binhai, na China, em 12 de agosto desse ano,
Que crise é essa que estamos vivendo? Será que é uma crise de falta de investimento em segurança? Difícil de acreditar, né? Às vezes a China, né, investindo pesado em crescimento alto e mesmo assim vivendo com acidentes maiores como aquele que a gente viu das explosões no porto, por uma atuação, pelo que deu para levantar rapidamente, errônea da brigada, né, que jogou água em um produto, né, o carbureto que liberou acetileno e aí gerou uma reação em cadeia. Então, é uma falta de investimento ou será que estamos vendo uma falta de compromisso ou responsabilidade da gerência da empresa ou dos donos da empresa com relação à segurança? Será que o ponto de início não seria aí? Seria essa nossa grande crise vivida em vários países quando se fala de acidentes ou acidentes maiores, como no caso da segurança de processos? Fica a reflexão aí para vocês. Um forte abraço para todo mundo e fico à disposição aí para compartilhar e responder comentários. Um grande abraço. Tchau.